Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, que o teu Espírito esteja dentro de nós, Senhor, fazendo este culto contigo, Senhor. Que nós possamos sentir a tua graça, a tua presença, o teu amor, e possamos, Senhor, buscar a tua face, para sermos canais, Senhor, a revelação da tua glória, a revelação do teu amor, a revelação, Senhor, das tuas misericórdias, da tua graça neste mundo, Senhor. Seja a tua igreja manifestada neste mundo em poder e glória. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amado. Você pode se assentar. Eu quero mais uma vez lembrar para os irmãos aqui de Blumenau, agradecer a todos os irmãos das outras congregações que estão aí no telão com a gente. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Estamos como uma igreja única aí, né, adorando ao Senhor e buscando a face do nosso Deus. E eu queria falar para os blumenauenses aqui sobre o Êxodo. Hoje ainda é dia de, se alguém ainda não se inscreveu, se inscrever. Esse seminário é maravilhoso, está aí no telão, né? Os nossos preletores, Andréa Vargas e Vili Torresim, e eles vão estar falando sobre sexualidade, verdade e a graça de Deus. É muito esclarecedor, é muito útil para que os pais possam conversar com seus filhos, ministrar seus filhos. É muito útil para os jovens e para os adolescentes também se prepararem para se defender das sutis e ardilosas armadilhas do diabo. E é muito importante para quem é líder poder ministrar e ter subsídio para ministrar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui, meu amado. E eu estou hoje muito feliz porque nós vamos fazer o nosso segundo culto da cultura. E eu queria falar com você em 3 níveis de assuntos hoje sobre a Igreja de Deus na Terra. Eu queria lembrar com você que na primeiro culto a gente falou sobre o que Jesus fez e que a igreja deve fazer o que Jesus fez, né? Jesus veio, ele fez discípulos, ele ministrou eles, ele ensinou como devia de fazer, ele foi o modelo, ele montou uma equipe, ele fez grupos de crescimento nas casas, né? Ele foi operando pelo poder do Espírito Santo, diz a Escritura, em tudo ele foi guiado, e nós temos que ser imitadores dele. Hoje eu quero falar sobre a vida no reino, né? E no último culto da cultura, lá em outubro, nós já vamos estar falando sobre o caráter daqueles que vivem no reino, né? Então hoje eu quero começar lembrando que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, 38 e 39, que diz: todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Gostaria de que você meditasse comigo. A Bíblia diz que nós devemos de viver pela fé. E é interessante que tem uma passagem bíblica que fala que fé sem obras, ela é morta. E isso é uma polêmica, porque muitas pessoas podem pensar, mas a gente vive pela fé, não é por obras. Mas uma fé que não produz obras está morta. Assim como as obras têm que revelar fé. E eu queria que você abrisse então comigo agora, lá no livro do apóstolo Tiago, no capítulo 2, e nós vamos ler algumas passagens, um texto que tem ali, para nós meditarmos sobre obra da fé. Do 14 em diante, Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano,
e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amados, tem algumas coisas que é importante a gente lembrar nesse texto. Uma delas é, se a nossa fé não produz obras, pode essa fé, por acaso, nos salvar? Você já parou para pensar nessa pergunta da Bíblia? Se a nossa fé não produz obras, será que ela produzirá em nós a fé suficiente para crer que somos salvos? Será que essa fé, assim, pode te salvar? É uma pergunta, não é eu que estou perguntando, eu só estou salientando o que o apóstolo Tiago perguntou na palavra de Deus. Ele diz, pode semelhante fé salvá-lo? Amados, hoje eu queria falar um pouco com a igreja sobre essa cultura do reino. O que é obras da fé? Muitas vezes nós estamos confusos, nós pensamos que obras da fé é nós fazermos coisas extraordinárias para Deus, é nós fazermos algum sinal, algum prodígio. Quando nós oramos, nós temos que ser um mago poderoso que faz alguma coisa e faz algum sinal e alguma maravilha. Amados, isso não é obra da fé. Muitas vezes a gente está confuso na palavra, e o que tem acontecido? Quando a igreja fica ignorante, a igreja se recolhe. A igreja não caminha com medo de não saber o que está fazendo, se é obra da fé ou não, o que você está fazendo, você recua, você não opera, você não faz obras. E eu queria pensar com você hoje, pelas Escrituras, o que é obra da fé. Eu gostaria de caminhar com você um pouquinho nas Escrituras para nós entendermos o que é obra da fé. Amém? Olha só, diz esse texto assim, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz e aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Agora, vamos pensar, porque a Bíblia diz assim, assim também a fé. Desta mesma maneira, deste modo, a fé. Assim como no físico, assim no espiritual. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando alguém vem com uma necessidade para você, você tem que fazer a obra da fé acontecer. E o que seria então essa obra da fé? Eu preciso resolver o problema dele. Eu preciso dar o alimento cotidiano para ele. O mundo tem fome e sede da palavra de Deus. Amados, muitas vezes a gente quer resolver um negócio com uma oração. E a gente faz uma oração. E a gente pensa que isso é fé. Mas a gente faz uma oração assim, pronto, eu vou fazer. Mas a pessoa nem sabe o que você está orando por ela. Ela está precisando de alimento. Ela está precisando de comida, ela está precisando que você a sirva, que você seja servo dela para dar a ela o que ela precisa.
E agora nós vamos ver pela Bíblia o que a Bíblia fala que Jesus pediu para os discípulos fazerem como obras da fé. Amém? Olha só, lá na Escritura, em Marcos 16, eu quero que você abra comigo e nós vamos ler um texto lá, porque lá vai esclarecer bastante o que a gente está pensando. Abra lá em Marcos 16 e nós vamos ler o que Jesus ensinou, como é que funciona a obra da fé. Na verdade, as manifestações, essas curas, sinais e prodígios, são a obra do Espírito Santo. Consequências da nossa obra da fé. Não é nós que fazemos os sinais, as curas e os prodígios. Eu quero que você me acompanhe um pouquinho nessa leitura e diz assim: finalmente Jesus, 16, 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, os que o tinham visto já ressuscitados. Olha só, Jesus já começou repreendendo incredulidade, contrário de fé. Mas ele continua dizendo assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quero te dizer um segredo que a Bíblia está revelando aqui para nós. A nossa obra da fé é ir por todo o mundo e pregar o evangelho para toda a criatura. Quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo as obras da fé. Porque nós estamos falando e transmitindo aquilo que o Senhor falou como a verdade que vai suprir a necessidade das pessoas. Diz a Escritura: como crerão se não há quem pregue? Como que nós vamos fazer que aconteçam as promessas de Deus na vida das pessoas se nós não lhes anunciamos a verdade? A obra da fé que nós temos que fazer, amados, como vida cristã, é a obra de ir e pregar em todo o tempo, a toda criatura, por toda essa terra. Onde você estiver, você tem que ser cristão. Aonde você estiver, você é testemunha. Aonde você estiver, você tem que estar ministrando a palavra de Deus a toda criatura. Aí você diz: pastor, mas e aqueles sinais, onde é que eles vão se encaixar, se a minha obra da fé é só pregar a palavra? Amado, é por isso que é a obra da fé, porque diz o seguinte esse texto: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais, veja bem, são sinais, não são obras da tua fé, são sinais que confirmam a obra da tua fé, que confirmam a pregação da fé, que confirmam a palavra da fé que pregamos, que confirmam aquilo que nós cremos, que confirmam que aquilo que está vivo dentro de nós é vivo e eficaz, essa palavra, para transformar situações, circunstâncias, para libertar enfermos, para libertar os endemoniados, para trazer transformação na circunstância familiar. Essa palavra da fé que pregamos será seguida por sinais. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Veja só, eu prego, eu falo pela fé, e o Espírito Santo faz sinais, curas, prodígios. Essa parte é dele. Não é tua, não é minha. Muitos cristãos têm ficado quietos, a igreja tem ficado apática, e até tem teólogos se levantando para dizer: não é para esse tempo, porque não acontece, porque nós estávamos querendo fazer a parte do Espírito Santo, amados. Nós temos que fazer a nossa parte. Ele disse: ide e pregai. Se você crê, você prega. Paulo disse: crie, por isso falei. Se você não crê, você não fala. Se você não crê, você não estabelece. Se você não crê, você não anuncia. E o evangelho fica entre quatro paredes. E o evangelho não entra na casa do necessitado. E o evangelho não entra na vida daquele que tem fome e sede.
O evangelho não transforma a situação daquele que está perdido. Ele continua mendigo, ele continua com seu casamento em risco, ele continua, por quê? Porque não há quem pregue. A nossa obra da fé, amados, é pregar o evangelho a toda criatura. Porque os sinais virão atrás de nós e nos acompanharão. E olha só que sinais que vão acompanhar a gente, a igreja, quando a igreja começar a pregar. Em meu nome expelirão demônios. É o primeiro sinal já. Demônios, sai da frente. Estou chegando em nome de Jesus. Aleluia. E quando eu começo a pregar a palavra, eles começam a se encolher. A verdade vai chegar no coração dessa pessoa. Eles estão fazendo a obra da fé. A fé vai produzir na vida dessas pessoas. Essa palavra vai gerar vida. Eu vou ter que sair daqui. Porque eles estão crendo que eles foram enviados e que eles estão crendo que o poder de Deus está com eles. Eles estão acreditando naquela história que Jesus contou para eles, naquela ordem que Jesus deu. Eles estão confiando nas palavras de Jesus. Isso é obra da fé, amado. Essa é a verdadeira obra da fé, a obra da fé que nós podemos produzir. Olha só, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amados, nossa obra da fé é, tem um enfermo, eu vou impor a mão. O diabo vai dizer, e se não ficar curado? Não importa, a minha fé é acreditar no que Jesus mandou fazer. Ele me mandou impor as mãos. Essa é a minha obra da fé. Eu vou impor as mãos. Lá no nosso grupo de crescimento, lá nós temos que ter aquele momento de oração pelos enfermos para impor as mãos. É a nossa obra da fé. Nós não vamos curá-los. Quem vai curar? O Espírito Santo vai fazer a obra. Ele precisa de que a gente fale, ele precisa que a gente pregue, porque ele vai confirmar a pregação. Observe só, esse texto é muito esclarecedor. Diz assim, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. E olha o que diz agora. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que o seguiam. O sinal não é minha obra. O sinal é a obra do Espírito confirmando a minha fé. O sinal é a obra do Espírito confirmando a palavra da fé que eu prego. Lá em Romanos diz, esta é a palavra da fé que pregamos. Quando a gente prega a palavra da fé começa a produzir nas pessoas um crer no coração, um confessar com a boca, um gerar do Espírito Santo dentro dela, porque é o Espírito Santo que faz a obra, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que gera dentro da pessoa o que Deus quer fazer na vida dela, é o Espírito Santo que revela para ela o estado em que ela está, é o Espírito Santo que mostra através da nossa pregação o que Jesus já fez para ela mudar a sua situação e a sua circunstância. Quem vai mudar isso é o Espírito Santo. Quem vai operar isso é o Espírito Santo. Nós pregamos. Nossa obra da fé, amados. Eu creio, eu tenho assim no meu coração, de que se você estiver entendendo isso, você vai pregar mais. Se você estiver entendendo isso, você vai ter mais coragem de impor as mãos sobre os enfermos e orar. Porque você sabe que não depende de você. Você só é um obediente servo de Deus. E a gente sabe que a obediência traz sobre as nossas vidas bênçãos. Ele disse lá no livro de Samuel, sacrifícios eu não queria, o que eu queria era a obediência de vocês. Deus está falando conosco nessa noite. Ele quer que a obra da fé seja feita por nós, porque Ele deseja. Deus está, assim, ansioso, num bom sentido, porque Deus nunca fica ansioso por coisa ruim, mas ansioso no sentido de, Ele tem pressa de operar milagres, Ele tem pressa de fazer as coisas acontecerem, mas Ele precisa que eu e você creiamos nele. Porque nós só vamos pregar esse evangelho se nós crermos nesse evangelho.
Uma igreja apática, uma igreja fechada, uma igreja parada, é um grande sinal de que ela não tem fé, de que a Bíblia é o livro de Deus, de que a Bíblia é a palavra de Deus. Uma igreja que não prega essa palavra, uma igreja que fica contando só algumas experiências, algumas coisinhas, alguns fatos que ela ouviu de alguém. Ai, não, Jesus disse. Está escrito, foi assim que o Senhor venceu a Satanás, foi assim que Ele disse para nós fazermos. Vai, pregue essa palavra. Pregue essa palavra. Tenha coragem. Hoje em dia tem uma onda aí do politicamente correto, dizendo, não pregue, não fale. Amados, se nós formos analisar as pregações dos apóstolos, Pedro disse, quando ele curou aquele coxo junto lá com João, eles tiveram a audácia de fazer a obra da fé. Nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, nós te damos. Levanta-te e anda. E ele andou. E depois ele disse, vocês estão aí preocupados, pensando que foi pelo nosso intermédio que se operou esse milagre? No nosso nome? Não. Esse milagre se operou no nome do Santo Filho de Deus, a quem vocês crucificaram. Ele não teve medo de dizer a verdade para as pessoas. Hoje em dia ninguém fala o que é pecado, ninguém fala que precisa de arrependimento, ninguém fala que precisa ser, o evangelho não é mais pregado. Não há sinais por causa disso, porque Deus não vai confirmar um evangelho falsificado. Deus não vai confirmar o evangelho que a igreja está criando do politicamente correto. Não ofende as pessoas, você não pode dizer que elas têm que se arrepender, isso pode magoá-las. Amados, de que adianta uma pessoa toda queridinha, toda amadinha, indo para o inferno? A obra da fé pode salvá-lo. A Bíblia diz, nós lemos aqui, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer já está condenado. Isso quer dizer que a tua obra da fé tem que gerar nas outras pessoas aquilo que o Senhor já gerou dentro de você. Pedro disse, o que temos, isso te damos, porque eles tinham isso dentro do coração deles. Você e eu precisamos ter isso forte, firme em nossas vidas. É o que Deus quer para nós, é o que Deus espera de mim, é o que Ele me pediu para fazer. Eu acho que o mínimo que você espera de uma pessoa que você converse é que ela faça pelo menos o que você pediu a ela. O mínimo que um pai espera de um filho, que ele diz, filho, tudo bem, você pode ir nesse lugar lá com seus amigos, mas por favor, meia-noite em casa. O mínimo que esse pai espera é que meia-noite ele escute o portão se abrindo, o carro entrando na garagem, a porta se abrindo, se fechando. O filho subindo as escadas ou abrindo a porta do seu quarto. Aleluia, é o mínimo que Ele espera, o mínimo que Deus espera de nós, é que a gente cumpra aquilo que Ele pediu para nós. Filhos, vão e preguem esta palavra, preguem este evangelho do reino, anunciem que eu sou a salvação, preguem para todo mundo, falem para todo mundo. Amado, e deixa eu dizer uma coisa, Ele não disse, vão e discutam religião com as pessoas. Ele não disse isso. Obra da fé não é dizer, não, a nossa igreja é mais certa do que aquela, a nossa igreja é melhor que aquela, nós achamos, na nossa igreja, não é isso que é a obra da fé, não é isso que é a pregação que Jesus pediu. Ele disse, vão e anunciem as boas obras, vocês estão perdidos nos pecados de vocês. Mas pastor, isso é boas novas? É, porque é assim que começa a dizer. Primeiro você tem que saber que você está no lodo, mas eu tenho uma solução para você. Jesus já me tirou desse lodo e Ele me mandou anunciar para você que Ele tira você também. Essa é a obra da fé. Essa é a palavra da fé que pregamos. Essa é a obra que nós temos que produzir, amados. É desse jeito que o Senhor quer. É dessa maneira que Tiago disse. Dessa maneira também nós temos que pregar uma palavra que mude a circunstância da vida da pessoa. Não nós mudarmos a circunstância da pessoa. Nós anunciarmos o plano de Deus para a vida dela. Jesus morreu naquela cruz pelos teus pecados. Como é que eu posso anunciar para alguém, Jesus morreu por você na cruz, mas você não tem pecado, você é bonzinho, queridinho, maravilhoso, você não precisa se arrepender de nada. Então por que Jesus morreu? Se você crê na obra da cruz,
Então você sabe que o mundo jaz no maligno, que o pecado impera no coração dessas pessoas, que elas precisam de uma transformação de vida. E essa mensagem clara, verdadeira, que elucida, que mostra a realidade para eles, que mostra a verdade para eles, essa é a obra da fé. É isso que o Senhor espera de nós. Cooperando com eles, o Espírito Santo, e confirmando-lhes a palavra. Oh, aleluia! Louvado seja o Senhor, confirmando-lhes a palavra. Aleluia! Amado, presta atenção, olha só o que está lá em Atos. Abra comigo em Atos, capítulo 4. Versículos 29 até o 31. Observa só. Os discípulos tanto entenderam o que realmente era a obra da fé, e eles tanto sabiam que não era eles que faziam, que esse texto está escrito ali para confirmar para nós essa realidade. Olha só, diz assim: agora aconteceu uma coisa, né? Vamos colocar um contexto nisso. Os discípulos estavam pregando, curaram uma pessoa, foram presos, foram ameaçados, disseram: vocês não vão mais pregar no nome desse Jesus. Naquela época o diabo ameaçava, usou pessoas para ameaçar discípulos. Hoje ele diz assim: olha, você tem que ter cuidado, porque as pessoas, sabe, você não pode ofender as pessoas, Deus é amor. Deus é amor, você não pode pregar para elas o pecado delas, porque isso é ofensivo. Então, não preguem esse Jesus para elas. Hoje ele é um pouco mais sutil para nós, mas são as mesmas ameaças. Hoje, naquela época, ele disse para os discípulos assim, os religiosos disseram: não preguem mais no nome desse Jesus. Hoje, o diabo diz assim: não adianta você pregar, não vai acontecer nada mesmo. Você fala que Jesus cura, mas quando você orar, não vai acontecer nada. Você fala que Jesus salva, mas nem você sabe se você está salvo. Ele está te ameaçando. Ele está ameaçando a igreja. Mas a igreja precisa mostrar que a igreja crê nesse Jesus, que a igreja crê nessa palavra. Olha só, nós temos que imitar essa oração. Eles disseram assim: Senhor, agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Olha, Senhor, para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles não disseram assim: Senhor, dá-nos poder, porque nós queremos fazer sinais e prodígios. Não, Senhor, dá-nos intrepidez para fazermos as obras da fé. Dá-nos intrepidez para anunciar a tua palavra. Eles não pediram nada mais do que audácia, coragem, para falar com mais vigor ainda o que a Bíblia fala a respeito da queda do homem, a respeito da cruz de Cristo, a respeito da redenção. Ele diz: dá-nos intrepidez, Senhor, para mostrar para este mundo, pela pregação, a verdade. E eles sabiam, os sinais e prodígios não são obras da nossa fé, são a confirmação da obra da nossa fé. Então eles oraram, disseram assim: enquanto tu estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Filho Jesus. Você viu a diferença? O diabo fica assim, te ameaçando. Você orou, cadê a tua fé? Onde está a tua fé? Você orou, nem aconteceu nada. E você diz: a minha fé está em que eu vou continuar pregando até o final da minha vida, mesmo que eu nunca veja um sinal ou um prodígio. Porque a minha obra da fé é pregar, a obra de Deus é fazer, é realizar. Ele vai confirmar essa pregação. Como lhe apraz, Ele vai fazer. Amados, eu quero de novo salientar isso. Deus é o maior interessado em que você creia e pregue, porque Ele tem interesse, Ele está muito desejoso. Ele revela na sua palavra que Ele quer fazer sinais e prodígios.
No domingo de manhã nós estávamos aqui, o pastor André estava ministrando a palavra e de repente ele disse, tem alguém enfermo aí? Várias pessoas levantaram a mão. E ele fez uma oração curta, dizendo em nome de Jesus, agora, ser curado, receba a tua cura. E tinha uma irmã, você está com dor? Não estou mais com dor. E você? E eu creio, amados, que vários foram curados. E muitos, foi um processo que se iniciou. Porque a cura nem sempre é um sinal ou um prodígio. A cura muitas vezes é progressiva. Ela é um andar de fé. Ela é um andar crendo. A palavra foi dita. Jesus disse para 10 homens que vieram a Ele para ser curados. Ele disse assim, vão e se apresentem para o sacerdote. Jesus não fez nenhuma oração por aqueles 10 leprosos. Ele só disse, vão e apresentem-se para o sacerdote. E eles foram e obedeceram à voz de Jesus. A palavra de Jesus foi obedecida. E eles se viram curados no caminho. Só um voltou para agradecer. E segundo as Escrituras, podemos deduzir que só um foi além da cura, recebeu salvação. Porque voltou, porque reconheceu em Jesus o poder, a graça e as maravilhas de Deus. A obra da fé é nós obedecermos a palavra de Deus. Oh Senhor, dá-nos mais intrepidez. Senhor, traz sobre a tua igreja uma renovação do Espírito. Nós ficamos orando por avivamentos, amados. Oh Senhor, envia o teu avivamento, traz avivamento, traz avivamento. O Senhor disse, então vá e ore por aquele enfermo. Não, Senhor, mas como é que você vai experimentar o meu avivamento se você não tem coragem de fazer aquilo que eu te peço? Como é que você vai fazer avivamento, viver avivamento, se você não acredita que você pode orar por enfermos? Você não acredita que a pregação da palavra pura, verdadeira, cura, resgata, tira traficante do tráfico, tira doente das enfermidades. Como que você vai viver avivamento se você não crê? E se você não crê, você acha que essa fé pode te salvar? Nós temos que aprender o que a palavra de Deus realmente diz. É algo tão simples. Nós precisamos ser aquela igreja. A gente diz, oh Senhor, era tão linda a igreja de Atos. Oh Senhor, nós queremos viver o tempo da igreja de Atos. Então lê lá o que eles faziam. Eles pregavam todo o tempo, todo dia, em todos os lugares onde eles estavam. Ah, mas isso pode custar alguns transtornos na minha vida. Isso pode custar, Senhor, umas perseguições, uns desprezos. Mas se você quer experimentar as coisas que eu prometi para você, você tem que experimentar esse batismo do sofrer comigo pela minha causa. Que falem mal de você, mas que o enfermo fique curado. Que falem mal de você, mas que aquele homem cheio de pecados se arrependa e se converta. Que falem mal de você, que ignorem você, que te chamem de tolo, mas que a obra de Jesus seja feita. Isso é uma obra da fé. Pare de se preocupar. Nós, igreja, temos que parar de nos preocupar com a nossa imagem. Mas e se eu fizer isso e não acontecer, o que vão dizer de mim? Oh Senhor, olha só a minha imagem. Você está preocupado com a sua imagem? Pegaram o nosso mestre, acorrentaram ele, esbofetearam ele, deram socos na sua cara, arrancaram a sua barba, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, deram 39 chibatadas nele, uma quarentena menos um. Fustigaram ele naquele pelourinho, encheram ele de feridas, deram uma cruz pesada para ele carregar, tiraram-lhe a roupa, humilharam ele em público, e ele não se importou. Porque ele era um homem de fé, varão de dores, que sabia para que veio. Eu vim com um propósito do meu Pai, e eu vou cumprir esse propósito. Amei a explicação da pastora Edmeia no culto de domingo passado, retrasado, quando ela falou que quando Jesus disse no Getsemane, oh Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Ele não estava falando da cruz, ele não estava falando de sofrer, ele não estava falando de algo que ele estava preparado e veio e anunciou todas as vezes que ele pôde. Para isso eu vim, com esse propósito eu vim.
O que ele estava pedindo é: Senhor, eu sei que para salvar essa gente, você vai virar as costas para mim, e eu vou experimentar estar separado de Ti. Eu e você somos um, Pai. Nunca senti distância de Ti. Sempre estivemos juntos. Mas lá na cruz, o Pai deu as costas para ele, e ele ficou sozinho na cruz. Era esse o pesar de Jesus. Mas ele não mediu esforço, ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Se para salvar o Haroldo eu preciso morrer a morte espiritual dele, eu vou morrer por ele. Não só a morte física, mas ele sentiu a morte espiritual, separado de Deus, separado do Pai, no meu lugar e no teu. E isso tem que ser pregado. Essa é a obra da fé que temos que produzir, amados. Essa é a verdade que temos que pregar. É isso que nós temos que anunciar. Oh, Deus maravilhoso. Sabe, no domingo eu estava vendo a mensagem do pastor André, quando ele estava falando de liderança. Aliás, quero realçar o livro. Se ainda não comprou, amado, compre urgentemente esse livro. Eu até disse para eles, o título não devia ser líderes que crescem e influenciam, devia ser cristãos que crescem e influenciam, porque é para toda a igreja. Mas num determinado momento ele falou sobre esse texto que eu já citei aqui hoje. Pedro disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Amado, só pode dar alguma coisa quem tem. Jesus disse no último grande dia da festa, ele disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Não é segundo o noticiário, não é segundo a religião tal, não é segundo a igreja aba, não é... Vai ser como a igreja aba, porque nós queremos fazer a vontade dele, em nome de Jesus. Mas não é pela vontade de homem, pela ideia de homens. É como diz a Escritura: do seu interior fluirão rios de água viva. Você já imaginou um rio? Falei lá em Florianópolis no domingo isso, à noite, e um irmão veio e me mostrou um vídeo das cataratas do Iguaçu. Ele disse: eu parei lá, pastor, eu filmei. E ele estava dizendo: eu estou falando aqui umas coisas, mas não dá de te ouvir. Só escutava aquele barulho ensurdecedor daquelas águas, rios de águas vivas. É isso que Deus está fazendo. Quando a Bíblia diz no Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, aí a gente une a fonte que está em mim com a fonte que está em você. A gente cria nesse lugar de culto uma catarata do Iguaçu, muito mais do que isso, uma catarata espiritual, celestial, e quem entra aqui, o rio pega ele. Porque a vontade de Deus é essa. Deus quer que a gente seja movido pelo Espírito Santo de uma forma extraordinária. Eu acho maravilhosa aquela passagem de Ezequiel 47. Quem lembra agora comigo? O profeta foi pego pela mão por um homem que o puxou e saiu pela porta do norte e deu a volta no templo e saiu pela porta do muro, na porta oriental, e saiu um rio de dentro do trono e do santuário e corria pela porta do oriente. E aquele homem mediu, tinha um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Amado, toda fase da nossa vida, você foi ganho para Jesus, é uma fase que tem um limite. Se você diz: eu estou andando, já andei 70 mil côvados nessa fase de água pelos tornozelos. Então você está andando em círculo, porque o Senhor disse que é só 1000 côvados que precisam ser andados. Tudo na nossa vida tem uma medida preparada por Deus. E temos que passar para outra fase, consolidados. Temos que estar preparados para pregar o Evangelho. Temos que estar dispostos a ser discípulos sagazes, desejosos de aprender cada vez mais. Então vamos para o próximo 1000 côvados, água nos joelhos, 1000 côvados. Mas nessa fase, pastor, eu já estou há 40 anos na igreja. Irmão, você está andando em círculo, porque ela só tem 1000 côvados também. Ela tem um limite. Assim também, toda aprovação, tudo que você precisa passar, todas as fases que você precisa passar, o Senhor sempre colocou limites nelas. A única coisa que o Senhor não deu com limites foi o Espírito Santo em nossas vidas.
a água no joelho, depois águas nos lombos, depois águas que não se podiam atravessar. Eu tinha que nadar, disse o profeta, e eu tinha que nadar, e porque as águas eram profundas, águas que não se podiam atravessar. Ele fala 2 vezes que as águas não podiam atravessar. Ele estava falando de um momento de intimidade. E aqui eu vou fazer uma brincadeira com a canção, do Diante do Trono. Estou me afogando. Não precisa se afogar. Aquele homem está segurando a gente. O Espírito Santo segura a gente. A gente mergulha, mas não se afoga no Senhor, não. A gente sente, é a presença dEle. Sabe o que eu digo que isso é? Isso é a plenitude do Espírito Santo, revelada lá no Velho Testamento. Não é só ter o rio de água dentro de você, mas é você estar envolto pelo Espírito Santo. Todo cheio pelo Espírito Santo. Todo envolvido pelo Espírito Santo. Aí, como seria bom, e eu tenho experimentado isso muitas vezes na oração, vem aquela presença gloriosa, e você sente o Espírito Santo, e dá vontade de nunca sair dali, dá vontade de não encerrar determinados cultos. Há momentos de oração que a gente diz, Senhor, se eu parar de orar agora, eu vou abrir os meus olhos, eu vou sair dessa sala de oração, e eu vou ter que começar a ver tudo normal, o dia vai estar ali raiando, o telefone vai tocar, as pessoas, sabe? Mas é normal, amados. O Espírito Santo já tinha revelado isso lá em Ezequiel 47, porque aquele Espírito que me conduziu até lá dentro, disse o profeta, ele me trouxe de volta para a margem. E ele me mostrou que na beira do rio, de uma banda e de outra banda, haviam árvores que produziam frutos todos os meses. Que a folha dessas árvores era um remédio para as nações, que o charco ficou para sal. E Ele foi revelando, e é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer te dar momentos de profundidade com Ele. Ele quer encher você, Ele quer envolver você, mas Ele quer te usar e Ele quer te revelar. Haroldo, eu quero te levar às árvores, a transformar este lugar e ver a obra do Senhor nas vidas. Eu quero te usar para curar pessoas. Eu quero te usar para cuidar do meu jardim. Eu quero te usar. Deus quer revelar para você os planos dEle na sua vida. Ele não quer que você fique só na experiência do Espírito Santo. Isso não é avivamento. Avivamento é você transformar essa experiência com o Espírito Santo em vida, para a vida de outras pessoas. É você gerar, é você dar frutos, é você curar vidas pela tua vida, pelas folhas da tua vida, pelo teu florescer. Estava orando numa das manhãs, orando pelos pastores, e Deus me deu uma palavra, uma revelação interessante. Vou falar ela bem rapidinho aqui para você, porque ela é uma pregação de um outro dia. Mas quando a gente floresce, 3 coisas pelo menos se manifestam na nossa vida. Primeiro, para uma árvore florescer, ela tem que ter seiva. Uma árvore seca não floresce. Ela pode estar sem folhas no inverno, ela pode estar coberta de gelo, como a gente vê as macieiras aí no nosso estado, lá no Planalto, e é tudo gelo, ela chega a ficar uma árvore de gelo, não tem nenhuma folha, mas a seiva está lá dentro. Há momentos da nossa vida em que a gente passa por experiências difíceis, mas se a seiva está lá, nós estamos vivos no Senhor. Segundo sinal, é uma árvore que floresce, ela tem seiva, mas ela também exala perfume. Uma árvore que floresce, o perfume da sua flor enche o ambiente, enche o pomar. Você vai andar pelas ruas e o bom perfume de Cristo vai sair das suas vidas, meu irmão. Vai sair de você, as pessoas vão sentir. Quando você entra aqui, vem uma atmosfera tão boa. Quando você entra aqui no nosso trabalho, você traz uma atmosfera tão maravilhosa. É o bom perfume de Cristo, porque você é uma árvore que está florescendo. Uma terceira coisa maravilhosa em ser a árvore que floresce, amados. Florescer é prenúncio de frutos. Quem floresce vai dar frutos. Quem floresce vai gerar frutos.
É isso que Deus tem preparado para as nossas vidas, é isso que Ele revelou para o profeta Ezequiel. Ele disse: olha o que Deus está fazendo. Tem aquele momento de ir até o fundo, de dizer: Senhor, aleluia. Mas tem um momento de voltar para a margem e olhar para o mundo, olhar para as pessoas e dizer: eu tenho que anunciar essa mensagem de vida para eles. Eu tenho que viver as obras da fé. Eu tenho que manifestar a glória de Deus nesse mundo. É isso, esse é o projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Manifestar no amor, manifestar a misericórdia, manifestar a glória, a graça de Deus nesse mundo. Aleluia. Estas são as obras da fé. Deus chamou esta igreja Abba para produzir obras da fé. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Presta atenção, amado. Jesus te deu uma ordem para mim e para você, muito forte, muito grande. Nós chamamos nas Escrituras de grande comissão. Tem muita gente que diz assim: de novo essa palavra. Amados, não dá para inventar outra. Nós temos que pregar essa palavra. É essa palavra que o Senhor disse. Ele disse: olha, depois de ter passado toda aquela experiência, de ter experimentado a morte no meu lugar e no teu lugar, Ele desceu ao inferno, o diabo estava comemorando, ele estava pensando assim: agora ele vem, derrotado, o grande Filho de Deus vai chegar aqui, Deus o desprezou. Mas ele disse: o meu Pai me deu o poder de entregar a minha vida e de tomá-la de volta. É esse evangelho que nós temos que pregar. Essa é a obra da fé que nós temos nos nossos lábios. Jesus Cristo tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia! Oh, glória! Ele disse: vocês estão entendendo? Primeiro ele disse: seus incrédulos, vocês nem acreditaram. Eu falei tanto que o Filho do Homem ia morrer, mas ia ressuscitar. E quando falaram para vocês que me viram, vocês não acreditaram, seus incrédulos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: todo o poder o meu Pai me deu no céu e na terra. Por isso, portanto, assim sendo, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Essas são as obras da fé que eu espero da vida de vocês. É isso que Jesus estava dizendo. É isso que eu espero que vocês produzam. Discípulos, falem a verdade, preguem o evangelho. Aqueles que creem, não fiquem querendo convencer o mundo inteiro. Aqueles que creem, batize eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine eles a fazer o que eu ordenei vocês a fazerem. Quando a gente faz isso, Ele diz: e eu estarei convosco todos os dias. Amado, quando você acorda deprimido, tem crente que tem acordado entristecido, tem circunstâncias que estão entristecendo a sua vida, mas eu quero te dizer, quando você acorda triste, Ele está contigo. Tem crente que está muito feliz, está alegre, está jubilante, o time dele ganhou, e aconteceu tanta coisa que ele queria, e Deus disse: eu estou contigo também. Eu estou com vocês todos, que creem, que querem fazer essa obra até a consumação dos séculos. Quer dizer, enquanto vocês estiverem aqui nessa terra, vocês nunca estarão sozinhos. Enquanto vocês andarem nesse planeta pregando o meu nome, eu vou estar sempre com vocês, confirmando cada palavra do meu evangelho que vocês pregarem. Aleluia. Somos a igreja, o corpo de Cristo, e temos a incumbência de cumprir o propósito do nosso Senhor até a sua vinda. Olha só o que diz em 1 Coríntios 4:2. Vê se dá para colocar ali rapidinho, meu amado. Ora, além disso,
O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A única coisa que o Senhor espera de nós é que nós sejamos fiéis ao seu plano, ao seu projeto. Eu vejo muito crente fiel ao seu time, fiel ao Corinthians, fiel ao Inter, fiel ao Grêmio. Mas e ao propósito de Deus? Eu vejo muita gente fiel. Eu sou do PT, eu sou do PSDB, eu sou do PPP. Mas e a Deus, você é fiel? Pastor, eu sou fiel, minha religião é essa. E a Deus, você é fiel? Porque o que se requer, o que se espera dos dispenseiros é que cada um, irmão, olha para a pessoa que está ao seu lado, olha para o outro lado. Quem pode olhar para frente, olha para frente. Quem pode olhar para trás, olha para trás. Quem está aqui na frente, que não tem ninguém na frente, olha para mim. Cada um, é minha responsabilidade. Você não vai me salvar. Jesus me salvou. A minha fidelidade é com Ele. Meu pacto é com Ele. Por causa dEle, eu tenho uma aliança com você. E eu quero ser encontrado fiel a todos os propósitos dEle. Eu quero ser encontrado fiel discipulando. Eu quero ser encontrado fiel pregando. Eu quero ser encontrado fiel orando por enfermos. Eu quero ser encontrado fiel orando pelo batismo do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu quero ser encontrado fiel. Eu quero imitar os apóstolos. Eu quero imitar a Jesus. Eu quero imitar o que a Bíblia faz. Eu quero pôr em prática o que a Bíblia diz que eu devo de fazer. Ainda Mateus 24, 46 diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Esse é o propósito de Deus. Essa é a cultura do reino de Deus. É esse o jeito de vida do cristão. Fique de pé, pegue a sua Bíblia na mão. Se ela está no celular, pegue ela também. E diga comigo: Senhor Jesus, eu quero comer este livro, porque eu sei que ele é a palavra de Deus. Nele está escrita a história da redenção de todos os homens. E eu quero ser um anunciador dessa boa nova de salvação, por onde eu passar. Senhor Jesus, usa-me. Olha, Senhor, as ameaças do meu inimigo, de Satanás, de toda a pressão que ele tem feito contra a minha fé. Mas me ajuda, Senhor, a romper e a pregar e a não me preocupar com os resultados, porque eu sei, como diz a Escritura, aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Eu vou anunciar, porque eu sei que a tua palavra é a verdade. Oh Jesus, eu quero frutificar e viver as obras da fé dia a dia, e este lugar será pequeno para conter os frutos que vamos produzir. Oh, em nome de Jesus, Pai, que a tua bênção esteja agora sobre cada um, Senhor, sobre cada pessoa que está neste culto aqui em Blumenau, sobre cada pessoa que está assistindo, aleluia, pelo telão, lá na sua igreja, na sua congregação, aqueles que estão nas suas casas, aquela congregação lá de São Francisco do Sul, de Joinville, Senhor, de Alvorada, estes irmãos recebam, Senhor, em nome de Jesus, lá na Espanha, na Nova Zelândia, que a tua palavra esteja operando em cada lar, que acessou esse link, está ouvindo essa palavra, a tua graça entre, trazendo justiça, paz, alegria, trazendo
poder para manifestar a tua palavra com intrepidez, para manifestar a tua vontade a todos os homens. Senhor, unge a tua igreja neste momento, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós humildade, Senhor, para recebermos, para entendermos o que é avivamento e vivermos, Senhor. Muito mais do que pedirmos, vivermos, porque o teu Espírito já veio, já habita em cada coração, está fluindo dentro do ventre de cada um, Senhor, como rio de água viva, e que esse rio possa fluir em nós, para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, quem recebe essa palavra, diga comigo agora, amém, amém e amém, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe, Deus faça poderosos feitos em nossas vidas e através das nossas vidas, para a glória do seu santo nome. Aleluia, louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, aleluia, é para Ele. Vamos lá, adorando o nome de Jesus, adorando o nome daquele que nos comprou, que fez uma obra santificadora em nossas vidas, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. A Ele glória sempre e eternamente, aleluia, amém. Glória a Deus. Jesus, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus, aleluia, oramos. E eu encerro essa mensagem. Quero dizer aos irmãos que estão no telão, às outras igrejas, eles podem agora partir para o seu culto normal, o seu Tadel normal aí. Deus abençoe cada igreja, cada pessoa que está ouvindo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém.